Eu peço que você abra sua Bíblia, lá em Atos, capítulo 9. Trataremos do versículo 1 ao 19. Nós vamos fazer uma leitura inicial até o versículo 9. Vamos ler do 1 ao 9. Conforme eu vou expondo até o versículo 19, nós vamos lendo todo o texto, nos aprofundando a exposição das Sagradas Escrituras. Atos 9, vamos ler agora do 1 ao 9, nos diz assim a palavra de Deus. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caiu por terra. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Te agradecemos, ó bom Deus, por tua palavra. Te rogamos, ó Pai, conduz-nos a compreendê-la e vivê-la para a honra e glória do Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, quantos planos temos feito e frustrado? Quantas viagens planejamos? A gente gosta de planejar, a gente gosta de sonhar, a gente gosta de idealizar. Isso é muito bom. Faz um plano. As férias estão chegando, férias escolares. As crianças já estão perguntando: para onde nós vamos? Para a casa da avó? Para aquela tia que mora longe? Vamos passar no sítio? E começa a fazer planos. Onde nós passaremos as férias? É bom quando a gente consegue cumprir o planejado. E quando não dá certo? E quando nossos planos são frustrados? Lembro-me de uma vez que a gente planejou umas férias. Pagamos caro. E ansiosos, meses já acertando isso e animados, as crianças com a mala pronta, e a gente já estava com a rota prontinha, perfeita, planejada, as crianças ainda não haviam ido para o hotel, primeira vez, gostoso, ansiosos, a Sofia, tadinha, nem um pouco, né, eu tinha feito umas 5 malas já, a gente falou: filha, não dá, não é para tudo isso, mas menos, e ansioso e tudo mais. Dias antes de pegar o carro para sair para viajar, é decretado bandeira vermelha da Covid. Tudo fechado. E agora? O que eu faço? Vamos tentar cancelar, postergar essas férias. Um monte de gente falando a mesma coisa, não dá certo, e briga aqui e ali. Uma bagunça. Planejamento jogado fora, dinheiro que não conseguiu voltar para o bolso, uma bagunça que só. E quando os planos são frustrados? Nós entendemos como? Como querer de Deus para a minha vida, ou sair esbravejando com todo mundo, xingando todo mundo, chutando o cachorro que passa na frente, fico bravo e saio descontando em tudo e em todos ao meu redor? Como que eu entendo a frustração do meu plano? Bom, Saulo tinha um plano. Ir para Damasco, prender crente e levar para Jerusalém. Deus frustrou os planos dele de uma forma maravilhosa. E com certeza podemos dizer que foi a melhor frustração que ele teve na vida. Porque a partir dessa frustração, ele é nova criatura. Esse texto de hoje, meus irmãos, fala que Deus se revela a nós e transforma vidas. Independente do nosso plano, independente do que nós almejamos, sonhamos e idealizamos,
Deus, ao se revelar, Ele nos transforma e muda todos os nossos planos. Nos faz novas criaturas, mudando tudo que a gente imaginava até então. Irmãos, olha só, versículo 1 e 2 fala desse plano tranquilo de Saulo. Ele estava respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, assim como ele já tinha começado a fazer quando depositavam as vestes aos pés dele para começar a apedrejar Estevão. Ou seja, ele estava chancelando um assassinato, porque era a presença de um cidadão romano em uma execução judaica. Se não tivesse um cidadão romano, um oficial, validando aquilo, Roma poderia muito bem entender como motim e acabar com tudo aquilo. Mas Saulo estava lá, validando todo aquele fato. Ele estava chancelando, assinando, falando para Roma, isso aqui é legítimo, deixe eles matarem. E continuou fazendo isso, arrastava pessoas para fora de casa. Ele falou, eu vou continuar. Esse povo não tem a fé que nós temos. Eles estão distorcendo a palavra do nosso Deus, a lei de Moisés. Eles estão acabando com a nossa religião, tirando o povo das nossas sinagogas e fazendo adorar esse tal de Jesus. Esse que disse que em 3 dias destruiria o templo e em 3 dias o reconstruiria. Ah, não, vamos matá-los, vamos persegui-los. Vamos colocar medo para que nunca mais eles queiram se levantar contra a lei de Moisés, contra a palavra de Deus. E assim ele fez, pediu cartas. E pediu para que se ele achasse alguns do que eram do caminho, olha só, o termo cristão ainda não existia, só vai ser na Antioquia que eles serão chamados de cristãos, de uma forma para chacoteá-los. Era uma forma para dar risada dele. Esses cristinhos aí, ele fala, opa, gostei do nome, cristão. Semelhante a Cristo, sou eu mesmo. Aqui ainda não havia esse nome, então ele chama do caminho. Aqueles que dizem que andam no caminho, porque Jesus disse em João 14, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem anda em Jesus, anda no caminho. Se nós encontrarmos alguns desses que se dizem ser do caminho, estão caminhando certo, estão caminhando direito, eu posso prender. Pega suas cartas e bora executar o plano. Bora viver aquilo que eu estou planejando, idealizando e sonhando. Versículo 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. O plano era a execução Deus não permitiu. Estava quase chegando em Damasco, estava quase chegando no seu destino, e ali Deus faz com que uma luz resplandeça. O próprio Jesus Cristo, a luz que vinda ao mundo, que ilumina todo homem, se revela, se mostra, uma luz que nos cega. Sabe quando você está no quarto escuro e alguém acende a luz? Não enxerga nada. Fica alguns segundos vendo estrela piscando, verde, fluorescente, assim nos seus olhos. Só que imagina não piscar mais nada, você não enxerga mais nada. Ele vê a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo se revela diretamente a ele. Revela claramente a ele. No versículo 4, então, ele também se revela por voz. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Claramente, Saulo não estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo os discípulos de Jesus. Só que nós lemos em Mateus 25. Se nós fizemos a um dos pequeninos, é a Jesus que nós fazemos. Se eu persigo um dos pequeninos de Jesus, é contra Jesus que eu estou indo. Mas se eu faço bem a um dos pequeninos de Jesus, é a Jesus que eu faço bem. Por vezes nós lutamos contra aqueles que nós chamamos de irmãos. É um corpo que está se degladiando. Estamos nos levantando contra o próprio Cristo. E por vezes ao contrário, nós sofremos. Nós sofremos afrontas, nós sofremos perseguição. Mas lembre-se, se você passa por isso, estão se levantando contra o próprio Cristo, se você está vivendo para a honra e glória dele. E se você caminhando para a honra e glória de Cristo, sendo perseguido por conta disso, você acha que Deus não luta em seu favor? A vingança pertence a ele. Deixe nas mãos dele. Porque se ele diz, é a mim que vocês estão fazendo,
Pode deixar que ele vai cuidar disso. Não se atemorize. Descanse naquele que cuida dos seus pequeninos. Então ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? É o que ele diz. No versículo 5, ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele não reconhece, Saulo não reconhece, ele questiona, ele não está acostumado a ouvir a voz de Jesus Cristo. Ele não consegue compreender quem é, por vistas e ouvidos, quem é que está se revelando a ele. E veremos um contraste gritante mais à frente, mas ele não entende, não reconhece, e a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus se revela e se apresenta. Por que você está me perseguindo? Quem é você? Eu sou Jesus. Eu sou este caminho, verdade e vida que você quer prender e jogar na prisão em Jerusalém. Provavelmente apedrejar, como fizeram com Estevão. Eu sou este, que aqueles que me seguem, você está querendo matá-los. Eu sou Jesus. Jesus se revela no tempo e na história a nós. Talvez não com uma luz brilhante. Talvez não como uma voz de estrondo. Talvez como ele se revelou para Elias. Que o trovão come solto do lado da caverna, mas Deus não está no trovão. Um terremoto treme todas as coisas, mas Deus não estava no terremoto. E quando vem uma brisa suave, um redemoinho pequenininho, Deus fala a ele. Deus se revela de uma forma diferente a cada um deles, tanto que vai dizer mais adiante aqui, no versículo 7, que os que estavam juntos ouviram, mas não viram, enquanto Paulo viu. Perdão, ainda Saulo. Quando Saulo ouviu e viu, enquanto os outros com ele só viram, Deus se revela de forma diferente a cada um de nós. Com certeza as conversões não foram iguais. Deus se revela e se mostra de uma forma diferente, específica a você. Se revela a você, te molda, te transforma, te capacita, te instrui, te direciona no caminho da forma que Ele quer e que Ele sabe que você entende. Deus nos conhece e se encontra conosco no tempo e na história. E é interessante que dos versículos 6 a 9 é uma ordem simples de Jesus. Jesus não fala muitas coisas. Ele é muito direto e objetivo com Saulo. Olha o versículo 6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Ele não fala muita coisa. 2 imperativos. Levanta, entra na cidade. 2 ordens. Fica aí no chão não, vamos, pode levantar, chega. Por vezes nós queremos ficar extasiados. Aqui está bom demais, eu tive uma visão gloriosa do Senhor. Não, levanta e vai para a cidade. Só. Não fala mais nada. E olha como o texto continua. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra. E abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Estava cego. Não só fisicamente, mas também espiritualmente. Não podia enxergar o próprio Senhor Jesus diante dele, através da vida dos apóstolos, através da vida de Estevão, através da vida de Filipe, através da vida de todos aqueles que o estavam circundando. Ele não conseguia enxergar a Cristo diante deles. Então, quando Cristo se revela, ele fica realmente cego, para ele entender que ele estava cego quanto a estas verdades, de que ele estava errado e equivocado quanto tudo aquilo que ele defendia. Deus o torna cego para entender quem ele realmente é e como ele realmente está. Quando Deus nos encontra, Ele mostra quem nós somos. Quando Deus se revela a nós e a sua luz brilha, mostra toda a treva e sujeira que é em nós. Quando Deus se mostra verdadeiramente, nós vemos o quão pecadores nós somos e o quão errado nós estávamos. Cegos. Mas Deus não nos deixa assim. Ele diz: entra e vão te dizer o que você tem que fazer. Os homens o ajudam. Ele chega, entra numa casa, ali se assenta, não come e não bebe nada por 3 dias. E de uma forma, de um contraste maravilhoso. O texto continua dando uma quebra de cenário. Olha o versículo 10.
Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Ele simplesmente quebra tudo isso, para falar do outro lado. Isso estava acontecendo aqui, mas do outro lado, aqui tinha um perseguidor, com homens prontos para levar carta, perseguir os cristãos e matá-los, mas do outro lado tinha um discípulo, Ananias, um crente, um fiel, um que obedecia a voz de Deus, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao qual respondeu: eis-me aqui, Senhor. Olha o contraste. Enquanto Saulo ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele responde: quem és tu, Senhor? Aqui Deus fala simplesmente: Ananias, ele imediatamente: eis-me aqui, Senhor. Um servo de Deus ouve a voz do Senhor. A ovelha ouve o chamado do seu pastor. Nós precisamos entender e ter maturidade para discernir a voz de Deus. E Deus sabe que com os seus é simples. E Ele pode até dar mais instruções. Olhe só como é gritante a diferença do chamado de um e de outro, a fala de Deus para um e para o outro. Versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Para Saulo ele diz: levanta-te e entra na cidade. E espera. Para o outro ele diz: dispõe-te, vai na rua chamada Direita, entra na casa de Judas, procura por um Saulo que tem apelido de Tarso, porque ele está orando. Para um ele dá muita instrução, enquanto para o outro ele não fala quase nada. Isso é muito simples a nós. Quem discerne verdadeiramente a voz de Deus, consegue ouvir tranquilamente toda a palavra de Deus, e Deus pode falar com muitos detalhes de uma forma clara. Mas aquele que estava cego, não adianta falar muito. E que por vezes as pessoas começam a querer ouvir um pouco da graça, a gente já quer abrir todos os textos da Bíblia, toda uma teologia sistemática, a gente pega a Confissão de Fé de Westminster, lê do capítulo 1, vai até o 30 e poucos, e fica lendo e querendo explicar, e querendo mostrar, e com muita sede, enquanto a pessoa não consegue entender nada. A gente quer explicar o que é predestinação, o que nós entendemos das maravilhosas graças, 5 pontos calvinistas, vamos tentar ler toda a declaração do Sínodo de Dort, a gente vai querer ler e mostrar um monte de coisa, enquanto a pessoa ainda não entende nada. Jesus Cristo claramente vira para Saulo e fala: levanta e entra na cidade. Enquanto nós já passaríamos um textão para começar a ler, um monte de vídeo do Nicodemos e do Hernandes para assistir, a gente enxurrar a pessoa com um monte de coisa. Não é no muito falar que nossa voz será ouvida. Não adianta tentar explicar muita coisa. A maturidade se ganha com o tempo. A gente tem muita pressa com que os outros entendam e ouçam a nossa voz, o nosso jeito, a nossa forma. Rapidinho para tentar colocar num quadradinho presbiteriano e falar: tó, vive assim. Não é desse jeito. Saulo acabara de ver a revelação do Senhor Jesus Cristo diante de si, e o próprio Cristo fala o básico: espera. É duro esperar. A gente que ouviu um monte, e às vezes o pastor está conversando e fala assim: ó, vamos para aqui, tenho muito a dizer, porém não podeis suportar. Sabe que nem Jesus disse? Às vezes eu falo isso, e brinco até em aulas com os nossos ibistas, falo: tenho muito a dizer, porém não podeis suportar. Aí os ibistas até brincavam comigo: verdade, pastor, minha cabeça está dando nó. Às vezes a gente pegava a teologia bíblica, ou falava algumas coisas sobre uns pontos diferentes, e quebrava paradigmas. Eles falavam: vai para casa, digere isso, depois a gente volta a conversar sobre todas essas coisas. Por muitas vezes não dá para continuar, tem que ser o básico, porque não vai entender, tem muita coisa para ir compreendendo e digerindo até chegar nisso. Mas aquele que já tem intimidade com Deus, aquele que já discerne a voz do Espírito Santo, aquele que já sabe, já conhece Deus, é específico. Vai na rua direita, entra na casa de Judas, tem um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso, ele está orando. Olha quanta descrição, olha quanto detalhe, olha quão específico ele é. Porque para aquele que já tem maturidade com a palavra de Deus, ele discerne essas coisas.
Ele discerne o plano de Deus. Nós fazemos planos, e quando o plano é frustrado, por vezes nós esbravejamos, chutamos tudo, mas tem alguns que simplesmente levantam e falam assim, não era para ser, né? Eu fiz um plano, Deus não quis que fosse desse jeito. Bom, vamos esperar a vontade de Deus então. Ah, pastor, ninguém é assim. Meus irmãos, talvez você ainda não tenha oportunidade de andar com os crentes desses. Mas daqui a pouco você vai começar a andar com eles e vai entender a simplicidade de se crer em Deus. Esses dias estávamos combinados para sair e servir ceia para alguns irmãos. E eu esperando, o querido presbítero, chegar ali na secretaria, tocar a campainha, ele me liga. Pastor, não vai dar. Bateram no meu carro. Mas Deus sabe todas as coisas. Depois eu te ligo para a gente combinar um dia melhor, tá bom? Tá bom, meu irmão. Depois liguei, não, tá tudo bem? Precisando de alguma coisa? Tá tudo certo. Os nossos planos era servir. Deus não quis que fosse hoje. A gente vai depois. Quanta maturidade para entender que o nosso plano não tem que ser executado, é sim o plano de Deus. Uma forma simples de mostrar, eu creio que Deus está no controle. O que o Senhor quer que eu faça? Não é para servir hoje? Tudo bem, Deus. Me mostra aqui quais são os próximos passos, eu vou caminhar. Se não, a gente continua planejando, o Senhor continua frustrando e assim a gente vai. Até que a vontade do Senhor seja feita em nossa vida. Uma forma simples. Por vezes nós esperamos um anjo descer do céu, fogos de artifício estourar e muitas coisas vir mostrar e revelar a vontade de Deus, enquanto ela vem de uma forma simples. O que nós precisamos é maturidade para entendê-la e vivê-la. E o texto continua, no versículo 12. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Continua a descrição bem assertiva. Ananias, é você que tem que ir, porque eu dei uma visão para ele, e é você que vai lá. Ele te viu entrando e orando por ele, para que ele pudesse voltar a ver. Quando Deus entrega umas loucuras dessa para nós, o que a gente faz? Bom, Ananias imediatamente questiona. Versículo 13, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Olha só, Deus, espera aí, ele tem feito mal, ele tem perseguido, ele tem agido contra os teus santos. Deus, não é pessoal, não é comigo, eu sei, o que o Senhor mandar eu vou fazer, mas está certo esse negócio? Ele está perseguindo o seu povo, ele está castigando o seu povo, não é pessoal, Deus, não é comigo, porque eu estou aqui tranquilo por enquanto, ele veio prender a gente aqui, por enquanto não me achou, ele está prendendo gente, fazendo muitas pessoas sofrerem, pessoas estão sofrendo por conta desse cara. Deus, ele é muito xiita, ele está pegando firme, está perseguindo todo mundo e vai matar todo mundo desse jeito. Se ele tivesse autorização toda, a gente está perdido, Deus. O Senhor quer que nós soframos de fato desse jeito, o Senhor quer que eu vá lá encontrá-lo, para ser preso por ele. A pergunta é genuína e sincera. Quando as pessoas fazem mal para nós, a gente não vai querer ir lá orar por elas. O pessoal está xingando a gente, postando contra a gente, colocando o nosso nome de uma forma deplorável e blasfemando contra nós, contra a nossa casa, xingando nossos filhos. Deus te abençoe, meu querido. Oh Deus, eu não consigo ser frio desse jeito. Senhor, não dá. Me explica o motivo, por favor, eu não consigo. Não sou gelado desse jeito, Senhor, me ajude. É isso que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que eu vá lá e ore por alguém que está matando o teu povo? Olha a resposta maravilhosa de Deus no versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus diz de uma forma simples, eu o escolhi. Não ache ruim, Ananias.
eu o escolhi. Ele é um escolhido meu. Ah, Deus, um cara desse, um escolhido? Esse é um escolhido meu. Ele vai levar o meu nome diante de judeu, diante de gentil, diante de reis, diante dos principais homens. Eu vou levá-lo porque ele é um instrumento em minhas mãos. Um instrumento nas mãos do Redentor, meus irmãos, faz muita coisa. E é mais ou menos como se Deus estivesse falando assim para Ananias: você acha que ele está fazendo os outros sofrerem? Você acha que ele é alguém que faz as pessoas passarem situações difíceis e complicadas? Eu mostrarei a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Fique tranquilo. Você vai ver a história desse homem. Você acha que ele faz os outros sofrer? Você vai ver o que ele vai experimentar na vida dele. Fique tranquilo. Eu não vou castigá-lo, não. Ele vai ver o quanto é importante levar o meu nome e sofrer por esse nome. E Paulo soube. Depois de transformado em Paulo, depois de uma jornada maravilhosa de pregação do evangelho, ele pôde dizer: em meu corpo eu carrego as marcas de Cristo. E podia mostrar marcas de pedrada, de açoites, pancadas, muitas cicatrizes em seu corpo para falar: ó, tudo isso daqui, ó, em nome de Cristo. A glória não é minha, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. É assim. Paulo aprendeu o quanto importa sofrer pelo nome de Cristo. Depois de uma explicação simples, Ananias, vá, porque eu escolhi e ele vai sofrer, fique tranquilo, vá, eu te dei uma função. Talvez mesmo não concordando, talvez com o coração bem apertado, um servo fiel ao Senhor sempre cumpre o seu chamado. Versículo 17 nos diz: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ele foi, ele se dispôs, ele obedeceu, mesmo não fazendo sentido. Ele olha para Saulo, fraco, cego, 3 dias sem comer e nem beber. Esse homem estava fraco. Imagina Ananias. Eu imagino eu no lugar de Ananias. Esse cara está fraco. Vou pegar um cabo de vassoura e dar na cabeça até não aguentar mais. Até quebrar esse cabo de vassoura nele aqui. E quando quebrar, fica uma lasca, a gente enfia, mata e acabou. Não persegue mais ninguém. Ele está fraco, ele não vai lutar. 3 dias sem comer nem beber nada. Ele está cego, não vai se defender. Não vai nem ver nada, vai morrer, não vai nem perceber. Olha só, está olhando para aquele homem que perseguiu cristãos, o responsável pela morte de Estevão. Muitas coisas aquele homem carregava sobre si de mal contra o povo de Deus. Ele está olhando para aquele homem está diante dele. Talvez um filme passando na cabeça de Ananias. Ele estende a mão, mas não para bater nele, e sim para acolher. Ele estende a sua mão e diz: Saulo, irmão. Meus irmãos, isso me quebrou. Irmão. Sim, você é um escolhido de Deus, é meu irmão. Deus o chamou, é meu irmão. Mesmo eu não entendendo, mesmo eu ainda não enxergando, pela fé eu sei, você é meu irmão. Irmãos, quanta maturidade é necessário, quanto do mover do Espírito Santo é necessário em meu e em seu coração, para que nós olhemos para as pessoas que fizeram mal a nós, nos castigaram, nos humilharam, nos expuseram a situações horríveis, estendermos a mão e dizermos: está tudo bem, eu te perdoo, você é meu irmão. Se uma pessoa falou mal da gente, que a gente ficou sabendo por um terceiro, que falou para um outro, que falou para o outro, que chegou no nosso ouvido, a gente já quer bater na pessoa? Saulo era responsável por prisão, sofrimento e morte. Ananias estende a mão e diz: irmão.
Cristo se revelou a você, né? Você é meu irmão. Jesus apareceu para o caminho, no meio do caminho, se revelou a você. Você é meu irmão. Um discípulo de Cristo mostra onde está a sua fé. Não em coisas que ele experimentou, não em coisas que ele viu, não em coisas que ele sentiu, mas na palavra de Deus. A nossa fé está fundamentada na palavra de Deus. Deus disse, este é o meu escolhido. Ananias falou, tá bom, então é meu irmão. Mesmo eu não vendo, eu estou vendo um assassino na minha frente, eu estou vendo um perseguidor na minha frente, mas o Senhor disse que é um escolhido teu, então é meu irmão. Saulo, irmão, recobres a vista e seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, o que é alguém que te xingou sem motivo lá atrás, perto de Saulo? E por que nós guardamos mágoa de coisa tão simples e boba? Essas pessoas estão cegas, como Saulo estava cego. Saulo estava cego, estava perseguindo e matando os outros e foi perdoado. As pessoas estão fazendo muito menos por nós e nós guardamos mágoa e rancor. Nós levamos para o coração e nem sequer olhamos na cara das pessoas, coisas que às vezes nem era para eles carregarem essa culpa. Quão mesquinhos nós somos. Será que de fato Jesus no caminho nos encontrou, brilhou a luz sobre nós e mostrou quem de fato nós somos e quem Ele é? Saulo estava cego. Ananias entendeu. Ele não sabia o que estava fazendo. Agora ele vê, agora ele enxerga, agora eu posso chamá-lo irmão. Versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Caiu umas escamas. Fisicamente, eles puderam ver isso, como que umas escamas estivessem o impedindo de enxergar. Agora ele vê. Ele é batizado, ali na casa, onde ele estava mesmo. Ali onde eles estavam, houve batismo, nada de fogos de artifício, nada de um vento impetuoso, nada de tremor na terra, nada de dons de línguas, coisas extraordinárias. Teve uma oração, batizado, recebeu do Espírito Santo, nova criatura, novo homem, porque agora ele não é mais cego, agora ele enxerga a realidade como de fato ela é. Ele consegue enxergar o mundo com os olhos de Cristo. Agora ele enxerga verdadeiramente quem ele é, quem ele era e o que ele será nas mãos de Deus. Um instrumento nas mãos do Redentor. E como termina o texto? Depois de ser alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Alimentou o seu corpo e foi com os discípulos alimentar a sua alma. Doutrinado, discipulado, fez o catecúmenos aqui, fez os primeiros passos com os discípulos de Damasco, foi ensinado na palavra de Deus, foi fortalecido na palavra de Deus, depois de ele ter se alimentado, se alimentou também com a palavra, e agora sim, novo homem, a nova criatura, pronto para viver o novo de Deus. Irmãos, o mesmo Deus que chama, o Deus que envia. Ananias deixou claro. O Senhor que te chamou pelo caminho me enviou para que você recobres a vista e receba o Espírito Santo. O mesmo Deus que chama é o Deus que envia. Em alguma situação dessa você está. Ou Deus está te chamando e se revelando para você, ou Deus está te enviando para ser luz na vida de alguém. Mas as pessoas estão fazendo mal, as pessoas estão me perseguindo, as pessoas não estão entendendo. Sim, elas estão cegas, assim como Saulo estava. Pastor, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver essa mão de Deus. Você está cego, como Saulo estava. Você precisa ver a revelação de Deus, entender e discernir a voz de Deus e ser feito nova criatura a partir do Espírito Santo renovador.
Deus não permitiu que você cumprisse alguns planos para chegar a Damasco e fazer sua vontade. Deus te fez ficar cego, esperar, passar fome, para que você finalmente pudesse enxergar a realidade. Creia que Deus está no controle. Creia que foi Ele que frustrou seus planos para que você pudesse estar onde você está, para um propósito específico dEle na sua vida. Creia que Deus é soberano, Senhor, quer te mostrar, te instruir, Ele te ama. Cristo Jesus na cruz do Calvário te salva. Creia e receba do Espírito Santo. Mas se você já está do outro lado, já ficou cego, agora vê, Cristo te deu uma missão que não faz sentido. Senhor, esse fardo, Deus, é pesado demais. Ele não nos dá um fardo que nós não possamos carregar. Não fuja da missão que Deus te deu. Mas ele é perseguidor, ele vai matar. Falar com alguém que não parece ter jeito de crente. Pregar o chefe que é um ladrão e aproveitador. Testemunhar para o seu vizinho que maltrata aqueles que são de casa. Pastor, aquela pessoa não é crente, não se converte. Um daquele lá, não, aquele não vai ser crente nunca. É o que Ananias disse de Saulo. E olha quem foi Paulo. Pastor, não vou chamar no meu conexão não. Essa pessoa é uma baderneira, bagunceira. É esse. Este que está cego e precisa enxergar. É este que Deus quer resgatar. Não é você quem escolhe. Deus vai chegar no seu ouvido e falar assim, foi ele que eu escolhi. Deus, mas não escolhe aquele. Não pedi sua opinião, eu escolhi aquele. Imagina Deus falando para a gente assim, eu que mando. Obedeça, vá, sirva, se disponha. Ouça a voz de Deus, discirna a voz de Deus. Cumpra, Deus pode transformar as pessoas. Transformou eu, transformou você. Nós temos um presbítero que normalmente ele fala assim, se Deus levantou gente como nós e nos colocou na liderança da igreja, tem gente muito melhor que a gente por aí. Deus com certeza pode levantar, capacitar, transformar, moldar e enviar para ser sal e luz àqueles que estão cegos, perdidos e aflitos. Se disponha e vá. Que Deus nos fortaleça e nos conduza a viver em fé, viver em amor, viver a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós carecemos de Ti. Carecemos do Senhor, ó bom Deus, porque nós, por muitas vezes, ainda estamos cegos. Deus Santo, nós que já vimos a Sua luz resplandecendo no meio do caminho, mudando os nossos planos, por muitas vezes ainda nos encontramos cegos, aflitos pelo caminho, carentes da Sua graça, da Sua glória. Senhor Deus, que o Senhor faça com que as escamas caiam dos nossos olhos. Faz-nos ter comunhão com o Teu povo, receber do Teu Santo Espírito, se ainda não aconteceu com alguém, ó Pai. Que o Senhor o restaure, o fortaleça, o faça viver a novidade de vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E ó bom Deus, para aqueles mais maduros na fé, discípulos do Senhor, que o Senhor os faça discernir com maturidade a Tua palavra. E ser servos fiéis e obedientes, não temendo os perigos, mas se dispondo para que com fidelidade a Sua palavra seja pregada, o Seu querer seja feito através da nossa vida, porque nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Usa-nos para a Tua honra e a Tua glória. Fortaleça a Tua igreja, instrua a Tua igreja, e que nós, ó bom Deus, sejamos extensão dos Seus braços para levar as boas novas a todos aqueles que o Senhor chamou. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se você pudesse, coloque em pé.